Senhora Presidente, senhores deputados, nesta, ao que parece ser a última sessão desta sessão legislativa e talvez desta legislatura, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não poderia deixar de trazer à Assembleia, aparentemente com novas condições, um dos aspectos mais relevantes para a competitividade da economia regional. Este assunto não é um assunto novo, é um assunto que o Partido Socialista tem vindo a trazer à Assembleia de forma sistemática. Lembro que, porventura, o momento do passado crucial nesta Assembleia deste assunto foi o debate ocorrido em 2008 na Assembleia sobre esta questão dos portos. Debate esse que ficou muito claro a situação difícil e uma situação errada do ponto de vista de exploração portuária que se passa nos portos da Madeira, do Caniçal e do Porto Santo. E quero hoje dizer que, se é verdade que o escândalo do jackpot tinha que ser resolvido, e foi já resolvido, não é menos verdade que há situações estruturantes fundamentais que têm que ter uma solução imediata e que merecem essa mesma solução o mais rápido possível. Ora, se há casos em que é preciso uma solução imediata, a questão dos portos, a questão do licenciamento da operação portuária e, sobretudo, as consequências que esse licenciamento da operação portuária tem na vida dos madeirenses, das empresas e da competitividade da economia regional, é, porventura, os aspectos mais centrais e mais essenciais da economia regional. É também, porventura, uma das maiores manchas deste governo do PSD dos últimos anos. Porque os sobrecustos da operação portuária e os sobrecustos destes custos elevadíssimos que os portos da Madeira têm na vida dos madeirenses, sejam das empresas, sejam das famílias, é extraordinário. E eu estou certo que os deputados todos concordam comigo. Quando comparamos hoje, e eu direi apenas alguns exemplos, aquilo que é o custo da operação portuária na região autónoma da Madeira, seja pela via daqueles que movimentam os contentores, seja pela via da autoridade portuária, é óbvio que a Madeira fica sempre a perder e fica a perder de forma muito significativa. E isto tem um efeito absolutamente avassalador na nossa economia. E não é por falta de soluções. Não é sequer por falta de dinheiro. Porque sobre esta matéria eu queria referir que não se gasta um único euro para resolver a situação dos portos da região autónoma da Madeira e torná-los mais competitivos. Não é preciso um único euro do orçamento. E mesmo assim, passaram 25 anos e o modelo em vigor continua exatamente igual, sem nenhuma alteração e com os preços igualmente elevados. Ora, esta situação é dramática, esta situação revela situações pouco claras que, volto a dizer, não são de hoje. A maioria e o PSD têm ignorado esta questão. Eu quero lembrar, por exemplo, uma notícia do Diário de Notícias de 2004 que diz década e meia de operador único. Já temos 2 décadas e meia, mas essa era de 2004. Diz década e meia de operador único, trabalho de investigação revela ligações perigosas entre a OPM. Ora, esta situação é uma situação que se mantém até hoje. E o Sr. Deputado Bruno Macedo, que já não está cá, mas que é um dos representantes do secretariado da nova liderança do PSD, disse na sua última intervenção que, se falarmos a verdade perante os eleitores, seremos recompensados. Eu retive esta frase porque é isso que nós queremos hoje. Que o PSD fale a verdade perante os eleitores. Diga a verdade o que quer fazer sobre esta matéria. Porque também se falou aqui que havia um documentozinho que era supostamente o programa do Presidente do PSD Madeira ao seu programa eleitoral. Mas quando se lê o documentozinho desse programa, não há uma única referência àquilo que pode ser feito no que diz respeito a esta questão dos portos, a esta questão da operação portuária, a esta questão do licenciamento ilegal que decorreu durante 15 anos entre 1921 e 2008, e isto, de facto, merece uma clarificação. E o que nós esperamos hoje, o PS o que espera hoje, é que o PSD clarifique a sua posição. Mas não clarifique a sua posição sobre dizer que quer reduzir os custos da operação portuária. Clarifique de forma muito clara como é que quer fazer. Porque esta proposta que nós temos hoje em cima da mesa é uma proposta que permite, de uma vez por todas, e a partir de amanhã ou a partir da altura em que ela for publicada, a ser aprovada, como espero,
que possa garantir, de facto, essa redução significativa dos custos da operação portuária e dos custos dos transportes marítimos na região autónoma da Madeira. Isto é absolutamente essencial, é isso que os madeirenses estão à espera e é isso que nós esperamos que aconteça. Eu não quero maçar outra vez os deputados e o povo da Madeira com aquilo que é a história da operação portuária na Madeira. E o Sr. Deputado Miguel de Sousa está muito ativo nos últimos tempos, eu não sei o que é que se deu, mas depois de um período muito longo, de muito marasmo, de repente ficou muito ativo e depois da nova liderança mais ativo ainda. Eu faço votos, seja bem-vindo, parabéns, parabéns, parabéns por ter encontrado finalmente o seu lugar no quadro deste PSD Madeira e ter mostrado essa satisfação. Mas dizia eu que, Sr. Deputado Miguel de Sousa, mesmo sem querer, eu vou voltar a falar da história, mesmo sem o Sr. Deputado querer, eu vou voltar a falar da história da operação portuária na Madeira e aquilo que tem sido a vergonhosa situação da operação portuária na Madeira ao longo dos anos. Dizia eu que 20 anos, demoraram 25 anos, ou duram 25 anos esta situação. E penso que os senhores deputados sabem e conhecem a lei, somos nós que temos que conhecer a lei e os senhores deputados conhecem a lei da operação portuária, a lei dos portos é muito clara nesta matéria. O que dizia na altura era que num período inicial não foi assim, houve necessidades de uma reestruturação e depois o que se disse é que era indispensável que a operação portuária e a movimentação de carga e de mercadorias fosse feita com base numa concessão, num concurso público e numa concessão. Ora, só havia uma reserva para que não fosse uma concessão e fosse um licenciamento, nas circunstâncias em que a economia definisse como sendo estratégico ser um licenciamento. Ora, qual é a diferença entre uma concessão e um licenciamento? Um licenciamento permite que o mercado esteja aberto, uma concessão define um período longo para que a situação seja construída. Mas essa concessão permite contrapartidas para o orçamento regional, ou para os orçamentos, por um lado, das autoridades portuárias, e permite uma outra coisa, permite partilhar custos do ponto de vista de investimento da autoridade das questões dos portos. Ora, o que nós temos é um licenciamento com barreiras administrativas, como todos os senhores conhecem. Houve empresas que tentaram entrar e por, barreiras inultrapassáveis não conseguiram entrar nessa operação, e não vou sequer me estender sobre isso porque isso é muito conhecido. E, portanto, o que nós temos hoje é uma situação de veras complicada, de um licenciamento que coloca preços absolutamente exagerados. E, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, vamos aos preços que nós estamos a falar. Ora, o Porto de Leixões tem, neste momento, 3 concessões, movimenta 300 mil contentores, fatura 40 milhões de euros e a Autoridade Portuária de Leixões recebe 15 milhões de euros de volta por esta concessão. E tem preços, metade daqueles preços que praticamos no Porto do Funchal, da Madeira. Aveiro movimenta 3 milhões de toneladas, tem preços 40% inferiores àqueles que se pratica na região autónoma da Madeira, e a Autoridade Portuária recebe 5 milhões de euros desta concessão todos os anos. Ora, vamos ao Porto do Caniçal. O Porto do Caniçal movimenta 1,8 toneladas, portanto 80 mil contentores, relativamente à Aveiro é menos de metade daquilo que pratica em Aveiro, fatura 15 milhões de euros, ou seja, fatura metade do que fatura o Porto de Leixões, o que fatura o concessionário do Porto de Leixões, metade, num porto que movimenta 300 mil contentores contra 80 mil contentores, a faturação aqui da Madeira é metade, e os preços são o dobro daquele que se pratica em Leixões. Ora, o operador portuário não paga um único euro à autoridade portuária. Ora, esta situação merece ou não merece ser revista. E, portanto, a situação que nós temos hoje em cima da mesa é uma situação que influencia os consumidores, que influencia as empresas, que maltrata a economia da Madeira e que torna a economia da Madeira pouco competitiva. E eu não estou errado se disser, e o Dr. Miguel de Sousa, permita-me recorrer outra vez ao Dr. Miguel de Sousa, confirmará aquilo que eu vou dizer, porventura um dos grandes fracassos da zona franca industrial foi exatamente a situação de persistência de um porto caro, de um porto muito caro, que não permitisse que se instalassem na Madeira empresas industriais que pudessem eventualmente fazer transporte de mercadorias a preços competitivos. E, portanto, há custos significativos desta situação. E há custos que têm responsabilidades que têm que ser assumidas. E, portanto, esta minha primeira intervenção para dizer que as consequências desta situação são dramáticas. As consequências levaram a este sobrecusto extraordinário, as consequências levaram a uma, de facto, situação de falta de competitividade da economia, e nós temos situações hoje no país, sejam em regiões continentais, seja nos Açores,
em que já falaremos dos custos dos Açores e verão o quanto são radicalmente diferentes e que têm permitido que os Açores não tenham uma situação tão grave do ponto de vista dos custos de mercadorias. Mas há ainda um fator que gerou com esta situação de licenciamento precário e de licenciamento de monopólio. E o fator foi a verticalização do problema dos transportes. O que é que eu quero dizer com isto? É que o problema dos transportes da Madeira não se cinge apenas à operação portuária. Por o facto de termos um único operador em licenciamento, sem entrar mais ninguém e fazer concorrência, e esse operador ser também detentor de outras de posições de fretes marítimos entre a Madeira e o continente, como os meus deputados sabem, essa situação levou a que também no quadro dos fretes marítimos exista hoje um cartel que impede que os preços possam diminuir. Aliás, nós temos 5 operadores a funcionar no Porto do Caniçal, de fazer transportes entre a Madeira e o continente, e nós temos os preços exatamente iguais, o que demonstra que, de facto, há um cartel de preços e o Governo Regional nunca interviu nesta matéria. E, portanto, nós temos uma visão muito complicada que se agravou ainda mais quando a transferência do Porto do Funchal para o Porto do Caniçal, que além de acrescentar, além de ter estes preços elevados da operação portuária, da APRAM, da operação portuária, ainda acrescentou os preços dos transportes terrestres e da logística que foi obrigatória passar a existir porque as empresas não poderiam deixar as mercadorias no Porto. E, portanto, Sr. Presidente, Srs. Deputados, nós estamos perante um problema complexo, mas um problema que já poderia ter sido resolvido e que nunca teve solução por parte do PSD. E, portanto, o que eu espero é que o PSD Madeira hoje demonstre que, de facto, quer falar a verdade aos madeirenses e que tem soluções para aquilo que são os problemas estruturantes da Madeira e que nós estamos apenas a falar de espuma política e de campanha eleitoral e que estamos a falar de coisas sérias, de coisas que interessam aos madeirenses. E, portanto, este é verdadeiramente o teste à nova liderança do PSD. Este diploma é o verdadeiro teste à nova liderança do PSD. Porque fique claro, se o PSD não votar a favor deste diploma, se o PSD não discutir de forma profunda e diametral este diploma, o PSD não está em condições de poder prometer o que quer que seja ao povo da Madeira. Muito obrigado.